Olá pessoal, eu sou Marconi, sócio fundador da Atom Consulting e também da Mereu. A Atom surgiu em 2012, na época ainda se chamava Mereu. A Mereu ela foi fundada com um propósito muito claro de trabalhar os processos de avaliação de performance nas empresas utilizando tecnologia. Só que já no início a gente viu que por mais robusta que fosse a tecnologia apoiando, se a empresa não tivesse os processos de uma forma muito redonda, aquele apoio que a gente poderia fornecer, aquela elevação de barra na avaliação de performance, ela não iria ser alcançada na sua plenitude. Então, como eu e os outros sócios, nós já vínhamos de um background muito forte de consultoria em gestão, acabou que nós iniciamos também o apoio às empresas na estruturação desses processos. A nossa expertise, ela sempre foi muito forte na construção de culturas de gestão voltadas ao resultado. Então, nesse cenário, a conexão com a avaliação de performance, ela acaba sendo direta. Então, com o tempo, a gente foi observando que aquela nossa expertise acumulada, com aquela nossa expertise, a gente também podia apoiar as empresas de uma forma muito mais ampla, seja estruturando e padronizando processos, sejam eles de avaliação de performance ou processos operacionais. A gente também sempre teve uma experiência muito grande em como reduzir custos e despesas, melhorar a gestão do fluxo de caixa, apoiar na condução do planejamento estratégico. Então, com essa nossa experiência, a gente foi conduzindo projetos em diferentes clientes, diferentes segmentos. Aí, em 2015, a Atom ela foi separada da Mereu operacionalmente e nós adotamos o nome naquele momento de Mereu Consulting. Então, nós ficamos com a Mereu e a Mereu Consulting, onde a Mereu Consulting ela trabalhava essencialmente a estruturação dos processos de gestão nas empresas clientes. E aí, em 2020, na ideia de seguir com a sua identidade própria e também de evidenciar uma proposta de valor diferenciada para os nossos clientes, a gente rebatizou a Mereu Consulting de Atom Consulting. Pela minha experiência, um dos maiores equívocos que um executivo tem é insistir em resolver um problema com soluções caseiras. Toda empresa, se a gente for pensar, é um acumulado de experiências vindas das pessoas que hoje ali são seus colaboradores. Então você pega a experiência do João, acumula ali com a experiência da Maria, com a experiência do Pedro, e essa é, em suma, esse acumulado de experiências consolida-se como a experiência que a empresa possui. Portanto, a gente vê que a capacidade de resolução de problemas que aquela empresa possui está limitada à capacidade acumulada pelo seu time. É claro que, investindo em capacitação, o time vai acumular mais conhecimento, e com isso também vai conseguir resolver problemas mais complexos. Esse caminho, porém, é mais demorado. Vai haver circunstâncias onde a empresa não vai ter tempo apropriado até que o conhecimento necessário seja adquirido. Então, nesse caso, a consultoria entra, já com o conhecimento necessário para resolver o problema. Paralelamente, o time também vai aprender com o projeto de consultoria e com isso acaba que a empresa vai atacar dois problemas de uma só vez. Porque ao fim do projeto, o time vai estar em outro patamar de solução de problemas. Uma outra situação que acontece, a gente até tem o famoso ditado popular, né? Santo de casa não faz milagres. Então, o que esse ditado quer dizer é que o contexto político no qual os colaboradores da empresa eles estão ali envolvidos, ele acaba impedindo que as ações realmente necessárias sejam tomadas, que as verdades elas sejam expostas de uma forma não enviesada. Então fica muito difícil às vezes para as pessoas que estão ali inseridas no contexto da empresa promover grandes mudanças. E aí nesse contexto a consultoria também age muito bem como um elemento de transformação, porque ela não possui o compromisso de agradar uma pessoa ou outra, mas sim um compromisso muito definido com a entrega do resultado do projeto. Eu vejo que essa é uma pergunta que o pessoal costuma fazer com bastante frequência e o que eu digo assim, o consultor ele não basta apenas querer ser consultor. É comum falar, eu quero me transformar no consultor, quero ajudar as empresas, mas o que a gente tem que observar é o seguinte, assim, o consultor ele é um agente de mudanças e então ele precisa saber
lidar muito bem com as diferentes emoções que podem ali acompanhar essas mudanças. O consultor precisa ser hábil, ele precisa saber se comunicar muito bem, precisa saber ser persuasivo, precisa ter uma boa eloquência, saber dizer as palavras de uma forma convincente, precisa saber ler e interpretar ambientes e também precisa, obviamente, ter um conhecimento analítico diferenciado para poder correlacionar as diferentes variáveis ali que vão afetar o seu projeto. E por fim, também, o consultor, se a gente for pensar, é alguém contratado como um expert no assunto. Então, obviamente, ele precisará, de fato, dominar aquele assunto, mais do que o cliente que o está contratando. Então, isso implica muito estudo, continuamente, muita leitura. De certa forma, tá muito à frente ali do seu cliente em termos de conhecimento, porque, caso contrário, a consultoria não vai ter valor, não vai oferecer nenhum valor de fato tangível ali, percebido pelo cliente. Então, quando a gente fala de mudanças, e um projeto de consultoria é um projeto de muitas mudanças na empresa, uma parte crítica nesse processo é a comunicação entre as diferentes áreas. Se essa comunicação ela não existir ou for deficiente, o que vai acontecer? O projeto ele vai ser muito bem recebido por algumas áreas, mas vai ser recebido com apreensão por outras. E isso não tem jeito, vai impactar no resultado. Porque o projeto de consultoria, no final das contas, ele acaba perpassando diferentes áreas ali na empresa. Então, é importante que antes da contratação, a direção da empresa ela saiba conduzir muito bem esse alinhamento ali entre as diferentes áreas. Por que nós precisamos contratar uma consultoria? Onde que ela vai nos apoiar? O que vai ser o envolvimento de cada uma das áreas? E aí, durante a execução do projeto, a evolução também desse projeto ela também tem que ser da mesma forma compartilhada com todas as áreas. Não pode ficar uma área com informação privilegiada e outra área deixada à margem da execução do projeto. Todo mundo tem que estar na mesma página sobre como aquele projeto está evoluindo, o que foi feito, o que são os pontos de dificuldade, o que são os pontos fortes e o que são os próximos passos. Então é sempre importante que a empresa e a empresa cliente e a empresa de consultoria estejam todos na mesma página com essas informações. Esse ponto ele vai ser útil na maioria dos casos. É muito relevante quando você chega numa empresa do segmento de construção de plástico, por exemplo. Se você já teve uma vivência anterior na mesma indústria, você já sabe das pegadinhas, você já sabe dos termos técnicos. Então isso auxilia muito. Então, nesses casos, essa experiência ela permite que as empresas que são os clientes, elas enxerguem formas mais eficientes de conduzir os seus processos, tomando por base outras empresas que são do mesmo segmento ou até de outros segmentos. Porém, vale lembrar que soluções de prateleira, elas nunca vão funcionar no contexto de uma consultoria. Não adianta você pensar, essa solução funcionou na outra empresa, então eu quero fazer exatamente a mesma coisa aqui na minha empresa. Não é assim que funciona. Por mais tentador que isso possa parecer. Aplicar uma solução que funcionou no outro cliente, ela sempre vai exigir adaptações e validações. Cada empresa é única, ela possui a sua própria cultura. O que funcionou numa cultura pode ser um fiasco em outra cultura. Então, a melhor abordagem que eu conheço é quando a consultoria traz a experiência como um fomentador de ideias e inspirações. Mas a empresa, com o apoio da consultoria, ela tem que moldar aquela inspiração para algo que vá funcionar no seu contexto. É importante a gente ressaltar que, na maioria dos casos de consultoria, quem executa as ações não é a consultoria, é sempre o cliente.